A Prefeitura está com um novo padrão de qualidade nas novas escolas e creches Escolas Recife. Ambiente climatizado, equipamentos modernos, merenda de qualidade acompanhada por nutricionistas. Uma nova realidade da educação que está chegando nos bairros e vai para todo o Recife. A estrutura é ótima e a equipe é excelente. As coisas estão melhorando e pelo jeito vão melhorar ainda mais. Simbora para outro bairro que o trabalho continua. Prefeitura do Recife. Olá, amigos internautas. Hoje, na discussão do nosso módulo de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias do projeto SAS-ENEM, selecionamos aqui algumas questões que versam sobre a competência de área 1 e as habilidades iniciais, habilidade 1 e habilidade 2 da competência de área número 1. Essa competência versa sobre o seguinte tema: aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a vida. A primeira habilidade dessa competência, ela versa sobre a identificação das diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos caracterizadores dos sistemas de comunicação. Já temos a questão de número 1, que nos dá o seguinte comando: a ciência que estuda a linguagem corporal é conhecida como kinésica ou kinésica. Ela avalia o significado expressivo ou comunicativo dos gestos e dos movimentos corporais percebidos pelos sentidos visual, auditivo ou táctil, de acordo com a situação. A linguagem corporal vem sendo estudada por muito tempo e, de acordo com a opinião de profissionais de psicologia e de sociologia, detecta diferentes sentimentos e expressões que não podem ser expressados com palavras, mas sim com o comportamento físico. É interessante nós observarmos que o corpo, ele produz movimentos, e esses movimentos articulados num determinado tipo de linguagem vai constituir também um sistema de comunicação. A expressão do rosto, né, a maneira como você articula o seu rosto, a sua face, a sua expressão facial, ela pode produzir determinadas mensagens que muitas vezes não são nem contempláveis pelo universo da palavra escrita ou da palavra falada. Razão pela qual disse que o corpo também fala. Prova disso é a dança. O conjunto de movimentos corpóreos em sintonia ou simetria, harmonizados com um determinado ritmo musical, produz sim comunicação. Portanto, analisar os sistemas de comunicação das mais variadas tipologias é a abrangência da competência 1 na habilidade 1. Pois, com base nessas considerações, em seus conhecimentos pragmáticos de linguagens e em seus respectivos recursos expressivos, seria coerente a relação estabelecida em. E aqui nós temos alguns movimentos faciais e os significados que poderão ser atribuídos a esses movimentos, para que nós percebamos onde há a correlação coerente entre o movimento e o que ele significa. Na letra A, por exemplo, a contração de sobrancelhas e de olhos para o centro da face, numa expressão mais ou menos assim, né? Ela traduz satisfação e confiança? Não. Ela traduz desconfiança, irritabilidade, né? Na letra B, o sorriso levantado à esquerda da boca. O sorriso levantado à esquerda da boca traduz felicidade, alegria, despedimento? Não. Talvez uma ironia, uma desconfiança, um sarcasmo, mas não a felicidade, que é expressa por um riso largo, um riso pleno. Na letra C, meio sorriso, com semi-abertura dos lábios, tal como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Um sorriso discreto traduz satisfação extrema? Não. Uma satisfação sutil, uma alegria talvez um pouco dissimulada. Na letra D, a contração do queixo e a flexão da cabeça para o lado, contração do queixo, a flexão da cabeça para o lado e a suspensão dos ombros, denotando indiferença. É exatamente isso que você faz, né? Quando você quer dar um certo tom de desinteresse por alguma coisa, você faz esse movimento e ergue levemente os ombros nesse movimento de suspensão, dando a ideia de indiferença, que é exatamente o item que deve ser assinalado. Piscar de um dos olhos. Sinceridade e lealdade? Não. Esse é o sinal, talvez, clássico de um cumprimento, de uma saudação ou de uma pequena paquera.
Portanto, para a primeira questão, nós temos como correta a resposta da letra D. Lembrando que o corpo produz movimentos e esses movimentos produzem significados. E esses significados podem ser interpretados dentro, sim, de um processo comunicativo. Primeira questão, portanto, letra D de dado. Na segunda questão, nós temos um tipo de texto bastante recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o texto com suporte verbal e visual ao mesmo tempo, que nós podemos encontrar em charges, em cartoons, em tirinhas. Aqui nós temos a seguinte fala no primeiro retângulo. Estados Unidos espiona Brasil. E um assessor entregando à presidenta da República um relatório mostrando que há indícios, identificados no governo brasileiro de que o governo norte-americano estaria fazendo arapongagem, espionagem com a presidenta Dilma Rousseff. E a fala, então, é a seguinte: isso não pode ser verdade? Vou ligar para o Obama. Já no segundo balão, nós vemos esse assessor pensando. Note que o balão pontilhado dá a ideia de algo que está sendo pensado, mas não dito. O balão circulado, sem pontilhismo, dá a ideia de uma fala. Pois muito bem, esse balão pontilhado, do segundo retângulo, ele traduz o pensamento do assessor da presidenta, que diz assim: nem precisa, ele já está ouvindo. Bom, nota-se que aqui há um dos recursos mais recorrentes nesse tipo de texto, como charges, cartoons e tirinhas, que é a utilização do humor. Às vezes da ironia, de uma frase em duplo sentido, de uma frase ambígua, que denote ali sim o efeito crítico. Portanto, é um tipo de texto em que nós encontramos recorrentemente elementos característicos de uma sátira, em que você se vale do humor, da ironia, da ambiguidade, a serviço de uma leitura e de uma observação crítica da sociedade. O efeito de humor da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto apresentado, este efeito é alcançado principalmente por meio do recurso. Qual é o recurso? É o que nós vemos exatamente no segundo balão. O balão de pensamento subvertendo a lógica do que seria esperado pelo leitor. O que é que o leitor esperaria nesse segundo retângulo? Que a presidente Dilma tomasse de um telefone, ligasse para o presidente Obama e indagasse-o acerca da possibilidade de o Brasil estar ou não sendo espionado pelo governo americano. Mas o assessor, ao pensar, nem precisa, ele já está ouvindo, de certa maneira sugere que a presidenta converse com o presidente Barack Obama através dos mecanismos de espionagem que teriam sido supostamente instalados dentro do seu próprio gabinete, talvez como sugere aqui a tirinha. Então, para essa questão, observa-se com clareza a correção no item C de casa, que fala da introdução de um pensamento que subverte a lógica do que era esperado pelo leitor. O que seria esperado pelo leitor? Que a presidenta tomasse de um telefone e ligasse para o presidente Obama questionando acerca da suposta arapongagem. Mas note que, ao sugerir que nem precisa, ele já está ouvindo, talvez a presidenta pudesse até falar diretamente com o presidente Obama através dos mecanismos de espionagem instalados ao seu redor. O que faz com que a letra C seja a resposta correta, num texto que se vale do humor, que se vale de um certo tom irônico e sarcástico, para a produção de uma determinada observação da sociedade, da realidade cotidiana, o que é muito típico e característico em textos como charges, cartoons e tirinhas. A questão de número 3, ela permanece nessa mesma tipologia. Aqui nós temos a tirinha da Mafalda, criação do argentino Quino, que de longe é uma das personagens desse tipo de texto mais recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio. Trata-se de uma criança com os seus questionamentos, muitas vezes de ordem filosófica, antropológica, sociológica, acerca do mundo contemporâneo. E aqui nós temos uma sequência de 4 quadros em que aparecem 2 personagens e um deles é a nossa criança, a Mafalda. O primeiro quadro diz assim: no rádio disseram alguma coisa sobre milibares. O que são milibares, papai? No segundo quadro, o pai, muito prontamente, vai tentar responder à filha. É o seguinte: os milibares são uma medida de pressão. No terceiro quadrinho:
Conforme as condições da atmosfera, disse que há uma pressão de tantos Desculpe, papai, Mafalda interrompe. E arremata o quadro no efeito de humor, dizendo: eu perguntei o que são milibares, não militares. Esse trocadilho entre a palavra militares e milibares fica muito claro do terceiro para o quarto quadro, quando o pai fala que, conforme as condições da atmosfera, disse que há uma pressão. As condições estabelecendo diferentes tipos de humor, os humores dos militares, que fazem ou não com que eles exerçam determinada pressão, subentendida aí sobre a sociedade, e não com relação às relações atmosféricas sugeridas pela medida de pressão milibares. Mas aí um trocadilho, o efeito de humor nasce da identificação daquilo que nós chamamos em linguagem de paronímia, ou seja, palavras parônimas são palavras que têm uma escrita similar, uma pronúncia similar, mas significados distintos. E é exatamente esse trocadilho, essa paronomásia, essa paronímia entre milibares e militares que gera o efeito de humor no último quadro da tirinha da personagem Mafalda. Analisando a leitura que se pode fazer da tirinha anterior, nota-se que o humor explorado no diálogo entre Mafalda e seu pai se dá exatamente por meio da ideia de paronímia. E aí você vai definir aí comigo do lado o que é paronímia. É a utilização de palavras de escrita semelhante, pronúncia semelhante, porém significados distintos. Letra A fala por meio da ideia de paronímia, que ocorre entre os termos explicados pelo pai da Mafalda, e a concepção subentendida por ela, de que militares exercem pressão dependendo do seu humor ou das condições que lhes são impostas. Para a questão de número 3, nós temos a letra A como resposta adequada. Na questão de número 4, nós já partimos para uma outra tipologia textual, para um outro gênero de texto extremamente recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o texto publicitário. O texto publicitário ele trabalha basicamente com duas funções da linguagem. A função referencial, para descrever objetivamente um determinado produto ou serviço, e a função apelativa, que se volta para o eventual ou potencial leitor, receptor, consumidor de uma mensagem, a fim de seduzi-lo, persuadi-lo, tentar convencê-lo a adquirir um produto ou serviço, de certo modo vendido ou divulgado através de textos e anúncios chamados publicitários. A propaganda, portanto, a publicidade, portanto, produz gêneros textuais absolutamente usuais e recorrentes na contemporaneidade, ao longo do nosso cotidiano. E aqui nós temos um panfleto, um flyer, uma filipeta, um mosquitinho, como você queira chamar, das lanchonetes Habib's. E nós temos aqui a caracterização do produto, uma linda pizza colocada logo no centro do panfleto, e os dizeres: é muito mais gostoso. E logo abaixo, faça seu pedido e receba em casa. Habib's, é muito mais. Observe que esse tipo de texto ele tem uma marca caracterizadora muito forte. A utilização de verbos no imperativo, ou o modo imperativo verbal traduz de forma mais clara, mais direta, a intenção de voltar o teor de determinado texto produzido para o convencimento, para a persuasão ao leitor. Então é muito comum nós vermos na propaganda coisas do tipo: venha, corra, compre, adquira, faça, não perca tempo. Né? Esse imperativo verbal sugere que todo o teor comunicativo da mensagem se volta para o receptor, se volta para o interlocutor, para a segunda pessoa, com a intenção de induzi-lo, orientá-lo, persuadi-lo, convencê-lo, seduzi-lo a adquirir determinado produto ou serviço. Mas note que, além da utilização do imperativo verbal, a caracterização do produto, o destaque de seus aspectos positivos, a descrição mais precisa, mais minuciosa do ponto de vista objetivo, não é? Além da repetição de certas estruturas que produzem um efeito de ênfase, de insistência no fato de que determinado produto, ou a fábrica, ou a empresa que produz esse produto, é uma empresa de grande qualidade, é confiável, você pode acreditar na qualidade do produto que ela está oferecendo. E é exatamente o que nós temos aqui na questão de número
4. O texto publicitário é, naturalmente, carregado de elementos de natureza persuasiva. O receptor é seduzido a consumir um produto ou a tornar-se adepto de uma ideia. E pode-se destacar como elementos de persuasão ao leitor no panfleto da lanchonete exatamente o que se diz na letra B de bola. As repetições enfáticas. Habib's é muito mais gostoso, é muito mais saboroso, é muito mais agradável. Claro que não houve todas essas repetições, mas o simples fato de haver 2 repetições, é muito mais gostoso e é muito mais, já sugere uma ênfase na tentativa de mostrar a qualidade do produto que está sendo oferecido ao potencial consumidor. Portanto, para essa questão, a resposta correta, a letra B de bola. As repetições enfáticas, né, é muito mais, e o verbo no imperativo faça, receba, denotam a utilização de elementos de convencimento no texto publicitário. Para a resposta de número 4, portanto, letra B de bola. Nas questões 5 e 6, com as quais a gente encerra esse breve comentário acerca do projeto SAS-ENEM, nós temos a habilidade do número 2, ainda na competência 1. A habilidade do número 2 fala em recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. C1, H2, portanto. E aqui nós temos um adesivo, né? Nós temos um pequeno panfleto, nós temos um pequeno papel, uma pequena peça publicitária, onde há o desenho personificado de um cesto de lixo jogando dentro de si o dejeto. E aí o slogan, os dizeres: coleta seletiva de lixo, eu colaboro, frase exclamativa em destaque. E aí quem está produzindo? A Prefeitura de São Caetano do Sul. Muito bem, observe que esse tipo de texto, como charges, tirinhas, cartoons, panfletos, né, cartazes e etc., eles normalmente se valem de 2 suportes, a linguagem verbal e a linguagem visual. As duas se articulam a serviço da produção de uma mensagem, normalmente de conscientização, como se trata de um cartaz, de um texto, de uma campanha comunitária. O objetivo aqui é de natureza coletiva, é de natureza social. Portanto, o texto de campanha comunitária apresentado tem como finalidade conscientizar a população sobre a importância da coleta seletiva. A frase, entre aspas, eu colaboro, seguida por um ponto de exclamação, não é? Faz supor uma pergunta implícita. Qual é essa pergunta? E você, colabora? Eu colaboro. Faz-se aqui uma afirmação. E dentro dessa afirmação, uma pergunta subentendida. E você colabora para que haja seleta coletiva de lixo e assim nós possamos todos, irmanados juntos, construir um mundo mais saudável para se viver, para nós e para gerações futuras? Portanto, para a questão de número 5, uma questão muito simples, envolvendo a utilização social de certos textos, né? O cartaz de campanha comunitária ele é muito eficaz para a conscientização da massa acerca de certas atitudes necessárias para a construção de um mundo melhor, mais saudável, menos poluído, em que haja desenvolvimento sustentável e consciência ecológica. Portanto, para a questão de número 5, letra C de casa. A pergunta implícita é, e você colabora? Bom, na questão de número 6, nós temos uma imagem muito impactante de um indivíduo com correntes, gerando uma rede, na qual outro indivíduo parece deitar-se soberbamente, despreocupado com a questão da escravidão, do aprisionamento, do cárcere. Veja bem, a imagem anterior unifica 2 conceitos que interagem de forma complementar e bastante paradoxal na sociedade contemporânea, fomentando estruturas desiguais que, de acordo com a crítica promovida pela pintura, se baseiam, na verdade, na ideia de que a preguiça humana é decorrente da exploração dos estamentos menos desenvolvidos? Claro que não. Você associar a preguiça humana à exploração do pobre é algo, no mínimo, absurdo. Resposta A, fora de questão. Na letra E, na concepção de justiça e igualdade, mostrando que o trabalho promove a evolução das classes favorecidas? Claro que não, não há ideia de igualdade, porque uma das fotos é de uma pessoa acorrentada.
enquanto a outra, soberbamente, deita-se sobre uma rede formada por essas correntes. A letra D. Numa relação igualitária, em que privilégios são distribuídos equitativamente entre as classes? Claro que não. Equitativamente entre as classes sociais, uma relação de igualdade onde há um acorrentado e um deitado numa rede, não está condizente com a imagem e com o que ela sugere. Na letra C, na exploração de ideias ou de ideais de liberdade, nos quais uma sociedade mais justa se estrutura por meio do trabalho? A ideia de igualdade? Um acorrentado e outro deitado? É óbvio que isso entra em contradição com o que o texto nos expõe. Agora, no item B de bola, está a resposta que nós estamos procurando. Em um conceito de dominante e dominado, no qual as relações de poder determinam as posições sociais. O acorrentado aí representa o dominado. Aquele que está deitado soberbamente na rede representa a classe dominante. E aqui nós temos uma estrutura de paradoxo, de contradição social. Ao dominado resta o sofrimento, a angústia, a amargura do cárcere e da escravidão, e ao dominante a tranquilidade, o conforto de quem está soberanamente deitado sobre uma rede, deleitando-se na vida. Essa imagem ilustra claramente um paradoxo social e que muitas vezes tem origem na própria questão racial. Pode-se até inferir que as mãos acorrentadas são mãos negras, né? E que o branco é o senhor de engenho, é o coronel, é o homem poderoso que escraviza, que sobrepuja, que se impõe sobre os mais pobres, sobre os mais fracos, sobre os mais humildes. É aquela velha lógica da sociedade arcaica no Brasil, representada pelo modelo colonial do coronelismo e da escravidão. Portanto, para a questão de número 6, a resposta correta é o item B de bola. E com esses breves comentários, eu me despeço de todos os nossos internautas, aguardando ansiosamente um próximo encontro. Até lá a todos e um forte abraço.